Olá, olá, excelente noite para vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui César Fialho, seu amigo. Iremos conversar sobre um assunto muito importante agora. Tristeza ou depressão? Qual é a diferença de uma coisa e de outra coisa? Você conhece alguém que está triste há muito tempo? E aí, de repente, você fala, essa pessoa acho que tem depressão. Ou o contrário, talvez você tenha certeza que a pessoa não tem depressão porque ela não parece que está triste todos os dias. E aí você fala, não, isso não é depressão, isso é frescura. Então hoje nós falaremos um pouco da diferença de uma coisa e de outra. Isto é tristeza ou é depressão? Qual é a diferença de uma e outra? Eu vou apresentar a vocês um questionário com duas perguntas extremamente simples que consegue detectar sim, ou pelo menos sinalizar se aquilo que você tem ou que uma pessoa tenha é depressão ou não. Então você que está chegando agora, chegou, curtiu, compartilhou, porque a temática de hoje é depressão. Falaremos sobre isso justamente para levar as pessoas a conhecer melhor este transtorno, porque veja, nós temos tanta coisa na internet, nós temos tantos especialistas na internet, tantas pessoas que julgam saber o que é a depressão, e de repente começa a escrever ou a falar sobre cada coisa e a gente percebe que não é este o caminho. Então, o meu convite a cada um de vocês é exatamente este. Vamos ouvir o que é depressão? De fato, de alguém que estudou na área, alguém que trabalha com isto. Então, isso é importante demais, você conhecer as doenças, os transtornos na fonte. E isso é importante demais até para te empoderar, para você entender como é que você pode, utilizando estes conhecimentos, obviamente, para si mesmo, ou então para pessoas que porventura você conheça e está passando por esse processo de depressão. Então é sobre isso que iremos conversar agora. Você que está chegando por agora, chegou, curtiu, compartilhou. Olá, caro amigo, bem-vindo. Gratidão imensa por sua presença aqui. Nós falaremos sobre um tema muito interessante, muito importante. Nós falaremos sobre depressão. Isso é tristeza ou é depressão que a pessoa está passando? Oi, Jana, seja muito bem-vinda, querida Tortelli. Gratidão imensa por sua presença aqui também. Olá, Rose, seja muito bem-vinda. Pessoal, então vamos começar. A temática é depressão. A depressão, ela é ainda uma doença muito criticada e muito mistificada em nossa sociedade. É comum ainda hoje, nos dias de hoje, encontrarmos algumas pessoas que as suas famílias as criticam e acham que é uma verdadeira besteira, bobagem, a pessoa se encontrar triste, desmotivada, infeliz, angustiada, mesmo quando todos os campos da sua vida aparentemente estão bem. E aí eu encontrei uma chargezinha extremamente interessante e eu compartilhei, né? Uma pessoa disse, puxa, como é que você está? O médico disse que você tem depressão, como é que você está desse jeito? A vida é tão bonita, é tão bela. E aí ela respondeu, pois é, você tem asma. E ao seu derredor está cheio de ar, cheio de oxigênio. Por que você não respira, então? Ué, é simples. Você tem asma, mas está cheio de oxigênio aí para respirar. Por que você não consegue? Pois é, depressão é uma doença neuropsicológica, neuropsiquiátrica. Então, ela tem tanto os aspectos fisiológicos, quanto também os aspectos psíquicos. Olá, Josefa, seja bem-vinda. Elisângela, prima, seja bem-vinda também. Olá, Márcia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Alain, meu amigo, frater, seja bem-vindo. Gente, então vamos continuar, né? Só para situar um pouco, nossa sociedade enxerga doenças da psique como se fosse uma doença menor. Se você, porventura, cai na rua, fratura o fêmur, a bacia, você vai falar para si mesmo, eu acho que eu vou para casa, ou então eu vou fazer um pensamento positivo porque essa fratura vai passar. Isso não existe. Da mesma forma, um transtorno neuropsiquiátrico, depressão, ansiedade, essas doenças, elas são equivalentes.
Não basta você fazer pensamento positivo, não basta. É preciso ser tratado adequadamente. Tem, obviamente, algumas dicas que nós podemos dar para ajudar, mas os casos mais sérios precisa de duas coisas. Precisa de medicação e precisa de psicoterapia. Só medicação não resolve. Só psicoterapia, em muitos casos, também não resolve. Por isso que é importante esses dois profissionais, esses dois saberes estarem aliados contra as doenças neuropsiquiátricas. Não tenha vergonha alguma. Caso de fato você precise de medicação, não tenha vergonha. Tal como nós tomamos uma medicação para diminuir uma febre, tomar medicação para contribuir neste período difícil que você está passando, que porventura esteja ligado à depressão, não há problema algum. Já pensou a tua filha tá com uma febre de 39 graus e você fala, filha, eu não vou te dar esse remédio, onde já se viu dar um remédio para febre? Pois é, se você está passando por algum tipo de transtorno, não conhece alguém, é a mesma coisa. Então, não se culpe, tá? Porque a culpa não é sua, a culpa não é da pessoa que está passando pelo processo. Então, fique tranquilo e tranquila que tudo vai dar certo, desde que você tenha ali os cuidados necessários. Olá, Rosa Maria, querida, seja bem-vinda. Então, nós já falamos que existe sim uma crítica muito ferrenha às doenças que não são concretas, né, que são doenças da mente, da psique, doenças da alma, mas são doenças como qualquer outras doenças. A depressão, só para vocês terem noção, ela é vista como uma fraqueza para 54% da população. Pois é, foi feita uma pesquisa. E 54% da população acredita que depressão é uma frescura. E aí chegou o momento, então, de desmistificarmos. Depressão não é frescura. Eu costumo falar o seguinte, a culpa não é sua. Então, o primeiro aspecto é este. Olá, Sandra, seja bem-vinda. O primeiro aspecto é este. Se você ou alguém está passando por depressão, a culpa não é desta pessoa. Se é você, a culpa não é sua. Se é a pessoa, a culpa não é dela. E outra coisa, você não está sozinho, você não está sozinha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já são mais de 322 milhões de pessoas no mundo com depressão. O Brasil é o país com maior casos de depressão em toda a América Latina. 5,8% dos brasileiros têm depressão. Isso equivale a mais de 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. E apenas 1/3 desses 12 milhões recebem cuidados adequados, cuidados multiprofissionais. E aqui, então, é algo extremamente sério. Nós estamos passando pela pandemia do coronavírus, mas nós também temos uma outra pandemia, que é uma pandemia dos transtornos neuropsiquiátricos. E muitas pessoas, por não receber cuidado adequado, informações adequadas, acabam não compreendendo essa demanda. Por isso que você que está aqui comigo, você tem um papel fundamental nisto tudo. Você já percebeu que eu gosto de trazer conteúdos fundamentados e conteúdos sérios. Eu não venho aqui para fazer palhaçada como tantos outros profissionais assim o fazem. Obviamente que é o meio de ganhar dinheiro deles. Mas eu tenho isso como uma missão, para levar pessoas, levar o conhecimento às pessoas e elas possam, aproveitando desse conhecimento, ter uma vida de mais qualidade. Então cumpra também o seu papel. Compartilhe essa live para que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo. Porque eu darei no final dessa live, eu darei algumas dicas espetaculares para uma pessoa que vive com alguém que tem depressão ou que ela mesma esteja passando por depressão. 7 em cada 10 pessoas recebem tratamento adequado e se livram dos sintomas num espaço de tempo até curto. Então, veja, é preciso que essas pessoas tenham cuidado, que essas pessoas tenham meios para ter a sua doença tratada. Mas, como é que começa, né? Muitas vezes, as pessoas confundem, então, a depressão com a tristeza. Por exemplo, ser dispensado de um emprego, perder um ente querido, inclusive eu gravei um vídeo, tá aqui, depois olha lá que eu falei sobre luto, tá? Depois você dê uma olhadinha também. Perder um ente querido, esses motivos deixam qualquer pessoa triste. É natural ficar triste, a tristeza faz parte da vida. Inclusive nós estamos vivendo uma cultura da poliana. O que é a cultura da poliana? Quer dizer que é proibido ficar triste, é proibido sentir raiva. Peraí, tristeza, raiva, são emoções extremamente importantes para o ser humano. O Alan disse, César, eu tentei suicídio uma vez, tinha um quadro de vazio interior, isso é um quadro depressivo?
Alan, fica comigo que você vai saber se é ou não. Gente, quando nós falamos em depressão, o aspecto principal é o seguinte: a depressão ela dura acima de 2 semanas. Se você, por 2 semanas, está se mantendo aí nessa tristeza profunda, como o Alan trouxe, né? Esse vazio interior, se você está apresentando isso, você precisa de terapêutica. Inclusive, Alan, muito obrigado, né, pelo seu testemunho aqui em relatar isso, porque isso ajuda muitas pessoas, né? Isso ajuda demais. Mas poucas pessoas sabem que a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. Então, veja, nós estamos aqui há alguns minutos, muitas pessoas, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Quantas pessoas não cometeram suicídio no tempo que nós estamos aqui? 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos, desde que esse indivíduo tivesse cuidado. Então, veja, 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. Então, é uma quantidade muito grande. Este ano, 2020, a depressão, segundo o prognóstico feito há 3 anos atrás pela Organização Mundial da Saúde, a depressão será, a partir deste ano, o primeiro motivo de afastamento do trabalho no mundo inteiro. Então, olha como é importante falar de depressão. Veja, nós estamos passando por um período extremamente desafiador, que é a pandemia. Eu não sei se você ficou sabendo, a quantidade de medicação direcionada para a ansiedade dobrou a sua venda no período da pandemia. Só que escutem, pelo amor de Deus, medicação sem psicoterapia não resolve. Medicação sozinha não resolve. As doenças neuropsiquiátricas, elas precisam de 2 braços. Um braço da medicação, e é importantíssimo que o tenha. Inclusive, muitos psicólogos, eu até critico justamente por isso. Porque, veja, se o indivíduo está num processo de depressão, gente, se o indivíduo está com depressão, talvez aquilo que o Alan sentia, não adianta chegar para ele e falar, nossa, a vida é maravilhosa, por que você não resolve viver? É tão bom viver, olha a família que você tem, olha o filho que você tem, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. O indivíduo, ele não está com a estrutura mental preparada para te compreender satisfatoriamente aquilo que você tem a dizer. Então, veja, é palavra jogada ao vento. É palavra jogada ao vento, não resolve. Primeiro passo, eu vou dar dicas ao final, mas já vou adiantando. O primeiro passo é se colocar à frente sem julgamentos. Não julgue. E veja, não é você que tem de dizer o que é bonito na vida ou o que não é, porque ela não está preparada para decidir racionalmente. Contudo, olha uma dica que eu vou te dar. A nossa psique, ela vem de fábrica com um dispositivo que é o dispositivo de sobrevivência. Todo e qualquer ser humano tem um dispositivo de sobrevivência. Inclusive, aquela pessoa que cometeu suicídio, ela tinha um dispositivo de sobrevivência. O que é que acontece? A pessoa que comete suicídio, ela não queria cometer suicídio. Ela tem dúvida até o momento final desse ato. Ela tem dúvidas. Por isso, como é que é uma forma simples de ajudar, inclusive, uma pessoa com depressão também? Não é você que tem de falar o que faz sentido para ela, se é a casa, se é o emprego, se é o dinheiro. É ela. Você precisa mudar a pergunta. A pergunta é o seguinte: o que é importante para você? O que te segura aqui ainda? Quando você começa a mencionar, quando você utiliza essa fraseologia, você está como que fortalecendo esse dispositivo de fábrica, que é o dispositivo da sobrevivência. Por isso, não é você afirmar que a vida é bonita, mas é você perguntar a ela: o que é para você hoje ainda motivo de levantar-se pela manhã? Porque se você está aqui, eu sei que você nem queria, mas quais são os motivos que te deixa aqui ainda? O que talvez poderia te fazer sorrir? Então, veja, precisa mudar a pergunta, né? O Tiago disse: muito obrigado, caro amigo, gratidão imensa, muito obrigado e parabéns aí por sua luta. Gente, o Tiago, ele está num processo extremamente lindo, que é um processo de reeducação alimentar, está dando um show de lição aí para todo mundo. Depois visitem aí o perfil dele, eu acho que ele está até com um canal no YouTube, né, Tiago? Depois, se tiver, coloca aqui para que as pessoas te sigam, né? Gratidão imensa aí pela sua parceria, por ser seu amigo, e continue aí nessa reeducação alimentar, porque isso faz a diferença na nossa vida.
Gratidão imensa por tudo isso. Então, o ser dispensado de emprego, perder um ente querido, pode deixar qualquer pessoa triste. Agora, o mais importante durou mais de 2 semanas, e aí você precisa ver a intensidade. O sentimento ruim para a pessoa que tem depressão, ele não passa. E afeta ainda vários aspectos da vida dessa pessoa. Afeta a saúde, afeta o trabalho, afetam os relacionamentos, afeta a família, afeta a vida social e até mesmo ideação suicida, como foi colocado aqui, né? Gratidão imensa mais uma vez. Olá, Christian! Gratidão imensa por sua presença. Gente, Christian é um profissional da área de educação física, que é um saber fundamental também na terapêutica contra a depressão. Né? Sigam aqui também esse caro amigo. Inclusive, ele dá algumas dicas de atividade física para ser feito em casa, e são dicas muito importantes com coisas que você tem na sua casa. Inclusive, esses dias ele fez um vídeo, né, de como fazer fortalecimento com uma mochila. Eu achei extremamente interessante. Depois sigam o Christian, ele tem um perfil lá, não é nem perfil, nem sei como é que é o nome lá no Instagram. A bio dele lá, vai lá na bio que tem vários direcionamentos lá, depois vocês consultem por gentileza. Então veja, mais de 2 semanas, preste atenção na intensidade, porque ele afeta diversos aspectos da vida, e quando nós falamos em causas, gente, são causas variadas, desde deficiência de produção de algumas substâncias pelo cérebro, como herança genética também. Inclusive, se a sua mãe ou seu pai teve depressão, a sua chance de ter depressão aumenta 2 vezes. Se você teve, além de seu pai, mãe, avô ou avó, aumenta 3 vezes. E outros aspectos também, funcionamento de personalidade, por exemplo, o indivíduo que tem muita baixa autoestima, pessimismo, e fatores ambientais também, como exposição à violência, negligência, falta de cuidados na infância. Isso tudo vai, sim, contribuindo para que o indivíduo cresça com essa personalidade mais enrijecida. Ou mesmo negligência ou pobreza. Veja, você acredita que aquela criança que nasceu numa família simples e humilde, que não tinha direito o que comer, e aquela que nasceu em berço esplêndido, que tinha as melhores comidas com as melhores vitaminas, eles têm condição igual de estrutura cerebral? Não tem. Então, veja, nós precisamos ter uma visão muito ampla. Olá, Marli, seja bem-vinda sempre. Olá, Mauricéia. Olá, cunhada, seja bem-vinda. Edmilson Badeça, boa noite, seja bem-vindo, querido. E aí, então, as causas são variadas, a intensidade, então, nós já falamos, e a duração precisa ser acima de 2 semanas. E tem outros sintomas extremamente importantes, né? O humor. É óbvio, quando nós falamos em humor, nós não estamos falando em tristeza ou alegria, né? Porque, veja, nem toda pessoa que tem depressão, ela apresenta uma tristeza aparente. Inclusive, a tristeza, é óbvio que ela pode ser observada, mas nem sempre é. São 2 outros aspectos que a gente vê muito claro no indivíduo depressivo, o indivíduo que tem depressão. Primeiro, queda de energia, e segundo, queda de prazer. Então, nem sempre é ligado, por exemplo, à tristeza. Muitas vezes ele sente uma baixa energia, não tem nem vontade de levantar de casa, e ele tem uma baixa de prazer. Isto é, aquilo que ele causava prazer deixa de causar. Numa depressão pós-parto, por exemplo, o bebê, quando nasce, é aquilo que a mãe mais queria. Mas pelo fato da mãe estar com depressão pós-parto, o prazer dela diminui. É como se ela tivesse zerado de dopamina, que é o neurohormônio do prazer. Olá, Rosilma, bem-vinda. Jaciane, bem-vinda. Olá, Marli, seja bem-vinda. Então, veja, quando nós falamos, então, em humor, nós não estamos falando apenas em tristeza, alegria, nada disso. É algo mais intenso. 2 coisas especificamente. O indivíduo tem uma dificuldade de ter prazer, isto é, ele tem uma queda imensa de prazer, por isso que é muito comum ele compensar com coisas muito prazerosas, né? Seja comida ou outras coisas, porque ele tem uma queda imensa de prazer. Ele pode se deixar levar, por exemplo, pelo vício, pelo álcool, pelas drogas. Por quê? Porque álcool e droga levanta o prazer muito intensamente, mas cai de uma vez. E por que isso acontece? Porque ele tem um rebaixamento de prazer, ele tem dificuldade para sentir prazer. E o segundo, ele tem dificuldade para ter energia, porque ele tem uma queda de energia. Então, quando nós falamos nas questões de humor, está muito mais direcionado a energia e prazer. Mas ainda, o indivíduo apresenta ansiedade aumentada, tristeza profunda, apatia, sentimento de culpa, parece que ele tem culpa de estar apresentando esses sintomas.
Ele apresenta descontentamento geral, desesperança, mudanças de humor, perda de interesse ou prazer nas atividades que eram prazerosas para ele. Ele tem uma tristeza, obviamente aparece, mas não é o que mais aparece. Muitas vezes aparece mais a raiva do que a tristeza, a raiva contra si mesmo e a raiva contra os outros. É óbvio que ele vai ter distúrbios do sono, ele vai ter despertares precoces, excesso de sonolência, insônia ou sono agitado. Os pensamentos também sofrem muito, ele vai apresentar falta de concentração, lentidão durante as atividades. Por isso que o indivíduo que tem depressão, de fato, ele precisa ser afastado do trabalho. Porque a depressão, ela causa uma lentificação durante as atividades. E se o indivíduo desenvolve uma atividade perigosa, tem de ser afastado. E, obviamente, né, pensamentos suicidas, como o Alan mesmo falou. Veja, no corpo também apresenta alguns sintomas, por exemplo, desânimo, fadiga, fome excessiva ou perda de apetite, inquietação psicomotora, dores musculares, dores articulares, e o comportamento também apresentam ali alguns sintomas. Ele vai apresentar, por exemplo, agitação, apatia, ou é um lado ou outro lado, ou excesso de agitação ou uma apatia total, choro excessivo ou o contrário, uma sequidão emocional muito intensa, nada o toca. Mas a irritabilidade e o isolamento social marcam. Depressão é doença, não é frescura, é doença. E não depende somente da força de vontade da pessoa. Não basta tentar pensar positivo, como eu falei há pouco, e nem mesmo parar de autossabotar. Inclusive, a gente escuta muitos, né, profissionais do coaching falando isso. Isso é autossabotagem, pare de autossabotar. Pelo amor de Deus, que isso? Não. Às vezes, de verdade, a gente escuta cada coisa que isso vai atrapalhar as pessoas. Gente, um indivíduo que está em depressão, ele está doente. Imagine a pessoa vomitando ali, por exemplo, tendo diarreia, você chega e fala, para com isso, pensa positivo. Isso não vai resolver. Por quê? Porque é um transtorno, é uma doença, não é uma brincadeira. A depressão é uma doença neuropsiquiátrica. E existe ainda uma incapacidade de sentir prazer. Eu até imprimi um gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês, para que vocês compreendam muito bem a diferença de tristeza e depressão. Olha aqui, deixa eu colocar mais aqui. Gente, olha, isto aqui, é o natural. Deixa eu até pegar aqui um lápis. Pronto. Isso aqui é o natural da vida. Tem dia que você está mais alegre, tem dia que você está um pouquinho para baixo, ou às vezes no mesmo dia. Isso aqui se chama vida, é natural. Isso aqui é natural. Todos nós passamos por isso durante o dia, durante a vida, durante a semana. Então, isso aqui, é natural. Isso aqui não quer dizer que o indivíduo está com tristeza ou depressão, se ele está um pouquinho mais feliz ou um pouquinho mais aqui para baixo. Se ele tem mais energia ou se ele tem menos energia, se ele tem mais prazer ou menos prazer. Então, energia, menos energia. Mais prazer, menos prazer. Isto aqui é o normal, é o natural. Onde é que está a depressão? A depressão está aqui, O indivíduo, ele fica muito aquém. Ele desce completamente e ele fica aqui embaixo, Ele não melhora quase nada porque ele está numa linha extremamente rebaixada. Isto aqui dura 2 semanas em média, 2 semanas no qual ele não está aqui, nem experimenta o positivo. Isto é, ele não vai ter energia e nem prazer. Ele fica literalmente aqui embaixo, olha quanto tempo. Isto aqui é depressão, isto aqui é vida que segue. Se você tiver uma frustração, você vai ficar triste. Normal, natural, vida que segue. Se você perdeu o emprego, mesma coisa, vida que segue. A depressão é outra coisa, e eu acho que ficou claro aqui. Se você acha que ficou claro com este desenho, coloca aí, por gentileza. Ficou claro. Se ficou claro para você que o indivíduo que tem depressão, ele tem este rebaixamento de energia, rebaixamento de prazer que dura acima de 2 semanas, e o indivíduo que a vida que segue, isto é, problemas normais, tristeza, ele está aqui, Quer dizer, a gravidade é muito menor. Se ficou claro para você a partir desse gráfico, coloca aí, por gentileza, para eu saber, tá bom? Porque aí vocês me ajudam a escolher uma didática melhor
para conversar com vocês sobre isso. Então, veja, o indivíduo ele tem essa incapacidade de sentir prazer e de sentir energia. E ele tem uma tendência de hipervalorizar os eventos negativos, as informações negativas que chegam até ele. Existe também, como nós falamos, os sintomas físicos, como os problemas de sono, falta de apetite ou excesso de apetite, como falamos há pouco. E aí, veja, quando nós falamos, então, no episódio depressivo maior, que é o nome clássico que está lá no CID-10, episódio depressivo maior, que é esta depressão aqui que nós mencionamos. Isso aqui é um episódio depressivo maior, que é a depressão como nós conhecemos. Veja, se o indivíduo está apresentando isto por mais de 2 semanas e preste muita atenção aqui, ó, diminuição de energia e diminuição de prazer. Ele começa a apresentar uma espécie de afundamento emocional. É como se ele estivesse num grande vale, numa queda, tá? Espero que tenha ficado claro, deixa eu confirmar. Josefa disse que ficou muito claro, a Shirley disse que ficou muito claro, Alan bem claro, Jaciane bem claro, muito bom, gente. Gratidão imensa aí pela participação. Rosa Maria, bem claro, Sandra, claríssimo, Vanessa, bem claro, muito bom. Gratidão imensa pela participação aí. E aí, foque, até agora, se eu pudesse fazer um resumo para você, depressão é quem está há mais de 2 semanas com queda de prazer e queda de energia. E ainda problemas de humor. Lembrando que o humor não tem nada a ver com simplesmente alegria e tristeza, porque alegria e tristeza, eles são até partes do humor, mas são partes superficiais do humor. O indivíduo, é natural que a gente tenha essa troca de alegria e tristeza durante o dia, e nem por isso nós temos depressão, e nem por isso nós temos o transtorno afetivo bipolar. Por quê? Porque o humor, ele tem sim esta conexão com alegria e tristeza, mas este humor que nós mencionamos, ele tem conexão com 2 fatores fundamentais, energia física e também psíquica. O indivíduo, ele tem uma diminuição da energia física e psíquica e uma diminuição à sensibilidade ao prazer, tanto psíquico quanto físico. E ele tem uma facilidade maior de sentir dor, tanto física quanto psíquica. Nesse quadro, então, depressivo maior, ocorre uma queda persistente do humor, isto é, queda de energia e queda de sensibilidade ao prazer e aumenta a sensibilidade à dor. Ah, César, mas como é que é essa energia aí? Já falamos há pouco, né? O indivíduo que tem um rebaixamento de energia, ele tem um sentimento de cansaço constante, falta de disposição. Algumas pessoas relatam que o músculo parece que está pesado. Ela fala, parece que eu tenho 200 quilos, parece que o músculo falha, eu não consigo seguir adiante. E a energia psíquica apresenta essa lentidão de pensamento e, consequentemente, uma fala mais lentificada. Inclusive, até parece que o indivíduo está utilizando medicação e às vezes nem o está, né? Porque a fala está mais lentificada e o raciocínio vagaroso. O indivíduo está literalmente fora do padrão. E a questão da sensibilidade, ele passa a apresentar uma diminuição, então, dessa sensibilidade ao prazer, que é o sintoma principal da depressão. Não é a tristeza. É essa diminuição da sensibilidade ao prazer. Este é o sintoma principal. O indivíduo apresenta uma espécie de diminuição do colorido da vida. Tudo parece que está em preto e branco, a vida parece que está literalmente apagada, sem sal, sem gosto. E, além disso, acompanhado de desesperança, de falta de sentido para a vida. Veja, uma frase muito interessante que relata um pouco disso é esta: nós não adoecemos simplesmente por excesso de sofrimento somente. Nós adoecemos também por falta de prazer. E na depressão a gente vê isso muito claro. E veja, ele tem uma sensibilidade aumentada à dor. Ele tem uma sensibilidade aumentada a essa dor, tanto psíquica quanto afetiva. É óbvio que tem outros critérios, mas estes são os principais. Bom, pessoal, eu gostaria de fazer com vocês aqui um testezinho. Olá, mestre Benomício Berfarb, seja muito bem-vindo. Gratidão imensa por sua presença. Olá, Sandra, seja bem-vinda. Veja, eu gostaria de compartilhar um testezinho com vocês e eu farei 2 perguntas. 2 perguntas bem simples. Esse teste é o Patient Health Questionnaire, que é um teste de rastreamento cientificamente validado. São só 2 perguntinhas, que é o PHQ de 2 perguntinhas, e eu vou fazer aqui para vocês, tá?
É óbvio, não é um teste restrito do psicólogo, é um teste validado cientificamente, que é um teste aberto. Inclusive, em vários países, utilizado até na farmácia, tá? Esse testezinho aqui. São duas perguntinhas. É um teste, então, validado cientificamente, que ele mede a gravidade dos sintomas relacionados à depressão e também a efetividade do tratamento. Então, vou fazer essa pergunta, você preste atenção aí, tá? Primeira pergunta. Deixa eu pegar aqui até aqui para ler. Nas 2 últimas semanas, com que frequência você tem sido incomodado por algum dos seguintes problemas? Então, as 2 últimas semanas, qual é a frequência que você tem sido incomodado por alguns dos seguintes problemas que eu vou falar agora, tá? Primeiro, pouco interesse ou prazer em fazer as coisas. Então, nas 2 últimas semanas, pouco interesse em fazer as coisas. E aí você vai dar uma nota de 0 a 3. 0 nenhuma vez, 1 vários dias, 2 mais da metade dos dias e 3 quase todos os dias. Vou fazer a pergunta de novo. Nas 2 últimas semanas, você tem sentido pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? E aí você coloca uma pontuação, 0, 1, 2 ou 3. 0 nenhuma vez, isso não aconteceu. 1, vários dias. 2, mais da metade dos dias. E 3, quase todos os dias. Então essa foi a primeira perguntinha. Vou fazer a segunda perguntinha agora, tá? Preste atenção. Você está se sentindo sem energia, triste ou sem esperança? Sem energia, triste ou sem esperança? E aí você vai pontuar de 0 a 3. 0 nenhuma vez, 1 vários dias, 2 mais da metade dos dias e 3 quase todos os dias. Vou fazer a pergunta de novo. Sentindo-se sem energia, triste ou sem esperança? Nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias ou quase todos os dias? Simples assim. E aí, qual foi a sua pontuação? Se a sua pontuação foi maior, porque aí depois você vai somar os dois e dividir por 2, tá? Então soma, se foi 2 e 2, você divide por 2, vai dar 2. Se foi 3 e 3, você divide por 2, vai dar 3. Então você soma as duas pontuações e divide por 2. Se isto foi maior ou igual a 2, segundo o teste, existe sim uma probabilidade para um quadro depressivo, tá? Então, este é um testezinho, como eu falei, científico, que nos dá uma ideia de como é que estão esse aspecto aí, tá? Então, olha só, como eu falei, se somou os dois e dividiu por 2 e deu acima de 2, existem alguns indícios de sintomas ligados ao transtorno de depressão. E aí, o que você precisa fazer? Precisa de ir em busca de auxílio. Como eu falei, 2 profissionais de início, os 2 são muito importantes. O médico psiquiatra e o psicólogo. Médico psiquiatra, se for necessário, ele vai entrar com uma medicação para dar um equilíbrio maior para que depois o psicólogo faça o trabalho de psicoterapia para ajudar o indivíduo no enfrentamento e na ressignificação e na compreensão de tudo isso. Não, em muitos casos, não resolve só o psiquiatra, como não resolve só o psicólogo. Em casos mais graves, é preciso dos 2. Em casos menos graves, psicoterapia cognitivo-comportamental é a abordagem mais indicada, inclusive pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Tá? Então, veja, nós temos, de todas as abordagens, para depressão, ansiedade, burnout e diversos outros transtornos, a abordagem mais indicada é psicoterapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem, uma linha teórica da psicologia. Inclusive, como eu falei, a abordagem mais indicada até mesmo pela classe médica, tá? Então vai em busca, caso realmente você precise desse auxílio, tá? Ó, o Alan aí, 0 e 0. Show de bola, Alan. Parabéns. Mas veja, não, o meu deu 3. Pois é, se você percebe que precisa de ajuda, o seu parabéns vai se você for buscar ajuda, porque realmente é importante que você vá até lá. Bom, nós conversamos sobre diversos aspectos e agora, obviamente, antes de concluir, eu gostaria de fazer um fechamento e dar dicas para vocês. E essas dicas são dicas extremamente importantes, veja. Algumas pessoas, inclusive, que já está em tratamento, seja tratamento medicamentoso ou tratamento, os dois, né, psicoterapia, nós temos aí uma quantidade de pessoas, 1 a cada 5 pessoas, sofrem de uma depressão e essa depressão ela é chamada de refratária. Das pessoas que fazem tratamento, 1 a cada 5 apresenta essa depressão refratária.
é uma depressão extremamente difícil de ser utilizada. E aí nós temos uma medicação que está ainda em fase de autorização, mas é uma medicação que daqui a pouco eu acredito que vai ser uma medicação referência para isso, que é a ketamina, que está em estudo ainda, enfim, aqui no Brasil ainda não está completamente liberada. Nos Estados Unidos já vende a ketamina para você espirrar na narina, para tratar exatamente depressão. Aqui no Brasil ainda está um pouco mais lento esse processo aí, tá? Mas isto é medicação e é com médico psiquiatra. Essa medicação, ela foi utilizada e é utilizada no Brasil como anestésico, mas como medicação para depressão ainda não é. Vamos aguardar. Mas eu gostaria de falar de uma outra estratégia que está sendo muito utilizada, inclusive aprovada no Brasil, tanto pelo Conselho Federal de Medicina quanto pela Anvisa, que é a estimulação magnética cerebral. Se você, porventura, está há muito tempo tratando de depressão, já trocou medicação várias vezes, já fez psicoterapia várias vezes e não deu certo ainda o seu tratamento, pergunte ao seu médico se ele conhece alguém, ou pergunte ao seu psicólogo se ele conhece algum médico que realize a estimulação magnética funcional, extremamente estudada pela USP, pela Santa Casa de São Paulo. Então, existem algumas clínicas particulares, mas também alguns movimentos ligados à universidade que fazem essa terapêutica exatamente para a pessoa que tem essa depressão refratária, que é uma depressão que é muito difícil de ser cuidada e precisa de estar mudando medicação e não surte tanto efeito. Então, a dica que eu dou é, você, psicólogo que está aqui comigo, talvez não conheça, pesquise um pouquinho da estimulação magnética cerebral. Tá? É uma estratégia extremamente interessante, está sendo utilizada e com muita eficácia no Brasil todo. É uma estratégia utilizada sobretudo para quem? Para esses indivíduos que apresentam a depressão refratária. Bom, eu gostaria de, antes de concluir, dar algumas dicas. O que você pode fazer? Se você está passando por esse processo, já falei, não se envergonhe, porque a culpa não é sua. E você também não está sozinho ou sozinha. Você está acompanhado de 322 milhões de pessoas no mundo todo. Mas, se você conhece alguém próximo a você que está com depressão, saiba que ele ou ela provavelmente precisa muito da sua ajuda, tá? Por isso que é importante você oferecer um ombro amigo, estimular essa pessoa para continuar o tratamento, justamente porque quando ela continua o tratamento, o prognóstico é que ela melhore, a médio prazo. Algumas pessoas são mais resistentes, mas vai melhorar se ela receber o tratamento adequado. E aí, é importante que você tenha algumas atitudes para não piorar o estado dessa pessoa, tá? Depressão, então, nós já falamos que é uma doença, você pode ajudar, claro que pode, mas tem uma forma correta de ajudar. Não adianta chegar para ela e falar, nossa, olha quanta coisa boa você tem, como nós já falamos. Não adianta. É chegar, se colocar à disposição, falar, eu estou aqui no que precisar. E, obviamente, perguntar, se você for conversar com ela, é importante demais você perguntar para ela o que ainda faz sentido para ela. Porque se ela está em busca, por exemplo, de tratamento ou quer conversar com você, é porque ela tem ainda alguma questão que a segura, que a direciona para o tratamento. Mas, como este tratamento muitas vezes ele é estigmatizado, pode fazer com que a pessoa tenha maior dificuldade em se abrir com você. Por isso que você precisa dar o primeiro passo. Muitas vezes essas pessoas que estão passando por depressão, elas estão ali passando pelo medo de ser julgada. E aí esta pessoa ela pode começar a se esconder tanto das pessoas quanto da própria doença. E, inclusive, disfarçar os sinais da depressão. E, consequentemente, o que é que vai acontecer? Ela não vai buscar ajuda. Ou ela vai ter vergonha de fazer qualquer comentário com qualquer pessoa. E aí, ela pode, inclusive, para aliviar esses sintomas, ela pode ter comportamentos danosos para ela. Por exemplo, bebida alcoólica. É muito comum, sobretudo em homens, que têm essa maior dificuldade, até por questão cultural. Muitos homens que estão passando por depressão, eles estão maquiando um pouco dos sintomas e, para diminuir um pouco, vai para a bebida alcoólica. Então, é importante demais esta parceria. Então, primeira dica, hein? Vamos lá. Ouça com atenção, tenha empatia, acolha esta pessoa. Se coloque ali para conversar e disponível sem julgamento. Não julgue, jamais julgue o indivíduo que está passando por um transtorno como este. Ouça a pessoa com atenção, ouça o que ela tem a dizer.
né? Não fique atropelando o papo, escute ela falar. Olhe para ela nos olhos, preste atenção no que ela está dizendo, leve em consideração de fato o que ela está dizendo. Não desmereça a fala que ela está trazendo ou a condição que ela está. Exerça a empatia. Se você, de fato, oferecer essa empatia, essa sintonia com ela, inclusive, você já vai estar ajudando. Nós temos, inclusive, uma leitura, um estudo de psicofisiologia que diz exatamente isso. Você, a partir de uma coerência interna, o seu coração, ele consegue se comunicar com as pessoas que estão próximas. Comunicação eletromagnética, da mesma forma que a sua glândula pineal conversa com a Lua, né, e com o Sol. Desta forma, o seu coração conversa com quem está à sua frente, desde que você não esteja ali escutando aquela pessoa por obrigação. Exerça, então, a sua empatia, ofereça o seu suporte e acolhimento. Não a julgue, sem julgamento algum. Tá? Deixa eu ver se o pessoal está comentando alguma coisa aqui. Isso, e na dúvida, como foi falado aqui, ó, se o indivíduo não tem ajuda, por isso que eu deixei aqui até passando, o CVV, Centro de Valorização à Vida, eles vão escutar sem dúvida alguma, e pode, inclusive, escutando, né, desenvolvendo esse primeiro passo, que é o passo da empatia, pode contribuir. Segunda dica, estimule essa pessoa a procurar ajuda profissional. Ela precisa de auxílio. As suas intenções com ela pode ser a melhor do mundo, tá? Melhor do mundo. Mas se ela estiver passando realmente por uma depressão grave, gente, ela precisa de ajuda profissional, inclusive, como eu falei, de intervenção medicamentosa. A tua vontade em ajudar não vai ajudar completamente. Imagine uma pessoa que tem 40 graus de febre. Você pode ficar na frente dela abanando ela, você pode dar um banho de água gelada, que a febre não vai baixar. Ela precisa tomar Novalgina ou qualquer outra medicação lá no hospital. Então, o indivíduo que está nessa depressão mais severa, mais grave, a sua ajuda é importante demais, mas você não vai resolver o problema dela. Totalmente não. Você vai se colocar, você vai desenvolver empatia, ela vai acreditar em você, inclusive você vai até ajudá-la para que ela não tenha interesse de se machucar, porque esse ciclo de amizade é extremamente importante para o indivíduo que está passando por um processo de depressão ou até mesmo ideação suicida. Então, é extremamente profissional procurar ajuda adequada. Como eu falei, primeiro ajuda médica, depois, na sequência, psicoterapia. Veja, a pessoa, quando você vai comentar com ela, se ela perceber essa amizade, essa ligação, ela vai te escutar e ela vai em busca de ajuda. Tá? E se de repente apresentou ali ideação suicida, não desgrude dela. Ah, mas eu não posso ficar com ela o tempo todo. Pois é, fique até chegar alguém da família. Ah, não tem ninguém que mora perto. Ligue para o hospital. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Sabe, se o indivíduo está com ideação suicida, não saia do lado dele. Para de acreditar nessas besteirinhas que dizem por aí. Ah, não, o indivíduo que quer se suicidar, ele não tenta, ele vai e faz. Não é isso, é balela. Eu já disse a vocês no início dessa nossa live, todo mundo nasce com um dispositivo, que é o dispositivo da sobrevivência. Se o indivíduo pode estar até com ideação suicida, mas ele tem um mecanismo que está segurando ele. Se ele estiver aqui ainda, esse mecanismo está funcionando. E eu disse a vocês, o indivíduo que se suicidou, até o último momento ele teve dúvidas se ele estava fazendo a coisa certa. Mas como ele não conseguia lidar com tudo isso, foi uma forma que ele encontrou. Então veja, a maior parte dos pacientes, quando chega ao consultório, acompanhado, por exemplo, de um amigo, de um parente, sobretudo homens, né? Eles tendem a ser mais relutantes. Ah, não, acho que eu não preciso disso, não preciso. As mulheres vão mais em busca realmente do auxílio. Mulher é um ser mais desenvolvido, né? Enfim, na realidade sempre foi, né? Por isso que o homem, muitas vezes, para tentar dominar a mulher, utilizou a força, né? Porque a inteligência sempre é dela muito maior. Não tenha dúvida alguma. A Niriam disse, sim, acolhimento sempre, menos julgamento. Perfeito, perfeito. Oi, Rita. É por aí, né, Rita? Muito bom. Gratidão imensa, viu? Então, é preciso, primeiro, só para a gente retomar, primeira dica, ouça e acolha com atenção, com empatia. Segunda, estimule essa pessoa a ir em busca de ajuda médica. Tá? Se for homem, sobretudo, vai até a porta do consultório, até entre lá para falar com o médico ou na entrevista inicial com o psicólogo. Tá? Procure um bom profissional, médico, psicólogo. E outra,
fique junto com essa pessoa. Os relacionamentos, para a pessoa que está passando por depressão, é um fator de proteção realmente, para o indivíduo que está passando por esse processo. Muitas vezes as pessoas, se elas ficam muito sozinhas, elas estão mais suscetíveis a sofrer muito mais com a doença, e inclusive essa doença vai até se agravar. Lembra do gráfico? Ela vai ficar até mais tempo aqui embaixo, muito mais, tá? E se ela tiver bons amigos, a família próximo, sem dúvida alguma, esta pessoa vai fazer, a família vai fazer a diferença. Terceira dica, desencoraje o consumo de álcool e drogas. Nós já falamos que o indivíduo, se ele não tem apoio, ele vai para o álcool e para as drogas. Mas desencoraje a pessoa ao consumo de álcool e drogas. Álcool e drogas pode ser uma válvula de escape para quem tem depressão e é muito comum, a nicotina também. Porém, tanto a nicotina, álcool e drogas, eles são ruins em todos os tempos, mas para o indivíduo pode ser ainda mais perigoso, tá? Porque pode piorar o quadro justamente pelo efeito depressor que o álcool e as drogas apresentam. Dessa forma, convide o seu amigo, a sua amiga, seu parente, convida-o, de fato, a se distrair, a socializar. É muito importante socializar. Chame para ir à sua casa, saia com ele. Ah, mas está na pandemia. Encontre os cuidados adequados, faça aqui um bate-papo ao vivo. É óbvio que o tete-a-tete é mais importante, mas se não dá, faça aqui. Converse com ele pelo computador. E não o estimule de forma alguma a beber nenhum tipo de bebida alcoólica, nem o vinhozinho. Tá? Quarta dica, sugira atividade física, sugira a prática de esportes. A atividade física é uma excelente aliada do indivíduo que tem depressão. Junto com os outros métodos, como nós já falamos, né? Primeiro, medicação para esse indivíduo que realmente precise. Na sequência, psicoterapia. E, junto com a medicação, junto com a psicoterapia, atividade física. Então, a atividade física, ela é um somatório, né, de outras técnicas e ajuda a melhorar o humor. Lembrando, melhorar o humor não é ficar alegrinho. Melhorar o humor é sair daqui, ó. O indivíduo passa a ter mais energia e mais prazer. E por quê? Porque energia gera energia. Já percebeu isso? Gostaria até de escutar você. Você já foi na academia alguma vez? Ou já foi fazer uma caminhada ou uma corrida sem vontade? E aí, quando você estava na metade, no final, você ficou extremamente com vontade de continuar aquilo? Pois é. E aí, você nem viu o tempo passar. Energia gera energia. No início ele nem vai querer, mas na sequência ele vai progredir, ele vai melhorar. Por quê? Porque energia gera energia. Ô, Josefa, por nada, conte sempre conosco, tá? Conte sempre conosco. Muito bom. Então, como é que você pode fazer para estimulá-la a se exercitar? Convida para caminhar com você, né? Ambos de máscara, vamos caminhar um pouco. E outros esportes, né? Fora da pandemia, os esportes em grupo são muito bons, porque você une duas coisas, né? A sociabilização e também a socialização e também o esporte. Então, utiliza duas estratégias extremamente importantes aí para o indivíduo que tem depressão. E além de fazer muito bem para o corpo, faz bem para a mente. A atividade física é um incentivo para sair de casa e se socializar e ainda gera uma porção de química muito boa. Nós temos o fator neutrófico derivado do cérebro, que é produzido na sequência da atividade física, que banha o cérebro literalmente de glicose, de oxigênio, deixa a pessoa extremamente motivada. Por isso que é tão importante para um indivíduo que está passando por depressão. Sem contar que a atividade física aumenta a quantidade de líquido sinovial, que é uma espécie de anti-inflamatório natural do corpo, tá? Quinta dica, incentive a socialização. Já falei tanto, mas vou dar aqui como uma dica especial. Então, quando a pessoa em tratamento estiver se sentindo um pouco mais forte ou mais disposta, você pode tentar animá-la a sair de casa, a se socializar. Por mais que esteja um pouco à distância ainda por conta da pandemia, se ele está passando por esse processo, a socialização é muito importante. No começo, provavelmente vai ser difícil a pessoa aceitar, ela vai relutar, mas não desista, não desista, pelo menos para fazer uma caminhadinha. Já falei, une os dois, tá? Continue convidando para passeios, atividades sociais, atividades em família, sabe aquele churrasquinho? Daqui a pouco vai ser liberado, né? No final da pandemia, então chegou, vai socializar um pouco, ou se você mora junto, mora todo mundo junto, fazer o quê? Pode comer junto, pode fazer o churrasquinho juntos, faça aquela brincadeira de carteado, dominó, xadrez. Então essas atividades vão ajudar muito o indivíduo que está passando por esse processo de depressão. Lembra, não cobra demais também.
Se ele ficou um pouco, depois não quer mais, tá tudo certo, não exagere também. Sexta dica, reforce o fato de que a depressão é uma doença e essa doença tem tratamento, como nós estamos falando desde o início. Quer dizer, ele vai superar desde que ele obedeça ao tratamento. E não utilize só a medicação sem psicoterapia, porque eu já disse a vocês, não vai resolver. Depressão, medicação, psicoterapia, atividade física e outras atividades. Tá? Se fizer sentido para ela, existem as terapias ocupacionais, terapias alternativas, enfim, desde que faça sentido para a pessoa, deixe ela usar. Porque a depressão, ela não é um transtorno simples, não é. Ela pode ser superada sem ajuda? Até pode, mas muito difícil mesmo. Mas com ajuda profissional, ela é tratável. E no início do tratamento, existe um período de adaptação aí de uns 20 dias, que vai ser um período mais difícil para essa pessoa, sobretudo em adaptação à medicação, adaptação à aceitação deste tratamento, por isso que ela precisa de um apoio aí mais próximo. E para a gente fechar, 7ª dica. Isto é, não ignore comentários sobre suicídio. Não ignore comentários dessa pessoa, porventura ela apresente sem suicídio. Inclusive, vou gravar uma live ainda nesta semana, não sei quando, mas na semana vou gravar uma live sobre suicídio. Porque nós precisamos falar, estamos no mês de setembro e vai ser o próximo tema, tá bom? Existe uma ideia, como eu já disse a vocês, muito difundida no Brasil, sobretudo, tá? Que as pessoas dizem, bom, quem vai se matar não fala, vai e se mata. Isso é completamente falso, é um equívoco extremamente exagerado. Metade das pessoas que tentam suicídio e se suicidam, elas realmente conseguem. E muitas pessoas que falam, se ela não tiver realmente esse apoio, ela vai cometer suicídio. Além do mais, 35% das tentativas mal sucedidas de suicídio são realizadas dentro de um período de 1 ano. Então a pessoa ela tem ali tentativas recorrentes. Por isso que se a pessoa mora sozinha, ela não pode continuar sozinha. Não pode. Ela precisa de ir para casa de alguém. Ela não pode ficar sozinha. Se tem ali objetos... Imagine uma pessoa que tem porte de armas. Ela não pode ficar com a arma. Ah, mas ela disse que não vai devolver. E disse que não tem família. Chama a polícia. Ela não pode ficar com a arma dentro de casa. Não pode. Senão ela vai cometer suicídio. Ah, mas ela me contou, quer dizer que não vai. Vai. Você vai pagar para ver? Então, nunca, jamais, em tempo algum, ignore um comentário tão sério como este. Eu faço muito essa pergunta até em avaliação psicológica, né? Eu começo perguntando mais de leve, né? Você já pensou que seria melhor para você não estar mais aqui? Se a pessoa concorda, já é um indício que ela até pensa em suicídio, mas eu vou aprofundando. Você alguma vez já pensou, já se imaginou se machucando? Ah, já. Pois é, gente. Ideação suicida, a pessoa já teve. E se a pessoa teve ideação uma vez, para ela ter novamente, gente, é um passo. Por isso que ela precisa estar realmente em constante sentido com a vida e também um cuidado realmente com a sua psique, né, o funcionamento psíquico. Portanto, em resumo, nunca ignore, em hipótese alguma, uma fala como essa. Pelo contrário, leve a sério. Nesse caso, é importante demais você conversar com a pessoa, você estimular essa pessoa, se ela não estiver ainda com tratamento, que ela vá em busca de ajuda profissional, esteja perto dela. Se você não puder ficar com ela, chama um familiar. Ela precisa de alguém próximo a ela. Ah, se ela estiver fazendo psicoterapia, avise o psicoterapeuta, avise a psicóloga ou psicólogo. Se estiver com o psiquiatra, avise o psiquiatra, justamente porque ele também consegue contribuir com esse processo. Além do mais, além de não ignorar um comentário como esse, é importante. Algumas pessoas falam assim: não vou perguntar porque senão eu posso dar ideia. Isso não existe. Isso não existe. Você não vai dar ideia alguma, tá? O simples fato de perguntar para ela não vai dar ideia. Já falei a vocês, nós temos um dispositivo de segurança na nossa mente. A pessoa o tempo todo, até o último ato, se ela cometeu suicídio, ela vai estar com essa dúvida. Então todo mundo tem, você não vai dar ideia para ninguém, tá bom? Gente, era um pouco disso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado aí esse nosso bate-papo, aproveitado essas dicas. E eu conto com vocês, tá? É muito importante que vocês compartilhem essa live. Espera aí que tem uma pergunta aqui.
César, e quando é uma criança? Gente, a criança, quando ela está no processo de depressão, ela apresenta muito mais raiva. Raiva é um dos sintomas principais na depressão infantil. Então preste atenção. Raiva é um dos principais sintomas na depressão infantil. E elas apresentam também aqueles dois que nós falamos, né? É igual, por mais de 2 semanas, ela pode apresentar, junto com essa raiva, ela pode apresentar um rebaixamento de energia e um rebaixamento de prazer. E a criança, gente, ela tem uma quantidade muito grande de dopamina, do hormônio do prazer. Então, quando ela tem um rebaixamento de dopamina, é muito mais fácil de enxergar do que em um adulto, tá? Mas a dica que eu dou principal é esta: excesso de agressividade, de raiva da criança, diminuição de prazer e maior sensibilidade à dor e diminuição de energia também, e isso por mais de 2 semanas. Imagina, Shirley, eu que agradeço. Muito obrigado, Vanessa, gratidão imensa, viu? Muito obrigado pelo comentário. Peraí que tinha outra perguntinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. É que passa aqui muito rápido, eu não consigo ver. César, o Rivotril cristaliza os pensamentos negativos? Ô, Sandra, o Rivotril é uma medicação que ela precisa realmente ser disponibilizada em alguns casos importantes, mas precisa estar sob tutela do médico, porque algumas pessoas apresentam o efeito rebote da medicação, inclusive não só do Rivotril, quanto de outras medicações também. Mas o Rivotril, ele pode sim, se você até olhar na bula, vai apresentar, o Rivotril, ele pode trazer essa certa lentificação sim, tá, para algumas pessoas. Se você não estiver se adaptando à medicação que você esteja utilizando, seja Rivotril ou qualquer outra medicação, converse com seu médico. Porque medicação, gente, é assim, tem total conexão com a sua fisiologia. O médico nunca vai saber qual que é o mais indicado para você. Ele vai na tentativa, é óbvio, a partir do seu relato, ele já consegue ter uma ideia da medicação ou do conjunto de medicação que ele vai lhe passar. Mas algumas vezes ele passa e não vai resolver, e ele vai trocar a medicação, porque é questão de fisiologia mesmo, de funcionamento fisiológico. Às vezes, até mesmo entre irmãos, uma medicação faz bem, a outra não faz. Tá? Então, eu acho importante isso. Tem mais uma aqui. No caso da criança, a negação também pode ser? Existe a negação, sim. Existe. A criança pode tentar maquiar os sintomas. Pode, sim. Justamente pelo medo de ser julgada, pelo medo de ser avaliada, ela pode maquiar os sintomas. Mas preste atenção, fique atenta. Se tiver dúvida, não sabe ainda, faça uma psicoterapia, faça uma avaliação com o profissional psicóloga. A dica que eu dou é, sobretudo nesta linha, nessa abordagem teórica, psicoterapia cognitivo-comportamental. Porque essa, César, não pode ser outra. Gente, linha teórica é ótimo, nós temos diversas, isso é uma riqueza. Agora, segundo diversos estudos científicos, a abordagem da psicologia mais indicada para o transtorno depressivo maior é a psicoterapia cognitivo-comportamental, porque visa mudar comportamentos e visa mudar também cognição, tá? Pensamentos. Por isso que é a dica que eu fico aqui, que eu dou para vocês. Oi, Juliana, gratidão imensa, muito obrigado, Eli. Contem sempre com o meu melhor. Gente, a Cléia diz que alguém toma sertralina. Neta toma sertralina para depressão. Sim, e depende muito da fisiologia, gente. Mas, escute o que eu vou falar. Só medicação sem psicoterapia não vai resolver. Então, medicação é bom? Muitos casos precisa da intervenção medicamentosa. Agora, a psicoterapia, em todos os casos, precisa de psicoterapia. A Iracema está perguntando. Isso, muito bom, Iracema. Conte sempre comigo, tá? Conte sempre comigo. Pessoal, gratidão imensa mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, 22 horas, não durma muito tarde não, porque é muito bom o sono aí a partir das 23 horas, faz muito bem aí para o teu cérebro, inclusive, tá bom? Compartilhe essa live se você não compartilhou, que é uma forma de mais pessoas entrarem em contato com esse conteúdo. Se você ainda não assinou o meu canal lá no YouTube, tem bastante coisa boa lá, só entrar no YouTube e colocar lá César Fialho, que você encontra o meu canal, tá bom? Grande beijo para vocês e até uma próxima oportunidade. Lembre sempre, cuide do corpo, mas também cuide da mente. Forte abraço.